Bom dia, galera. A aula de hoje, né, vamos falar sobre a Revolução Chinesa. É um assunto que está aí na página 286 do módulo de vocês. Lembrando que já é o módulo 4, né, ou seja, nós estamos em 4 unidades, reta final para encerrar o ano. A Revolução Chinesa ela ocorre ali dentro do contexto da Guerra Fria, né? Lembrando que a Guerra Fria ela ocorre entre 1945 até 1989, quando vai ocorrer a queda do Muro de Berlim. Então, esse é um assunto que, como eu falei, está dentro do contexto da Guerra Fria, até porque nós vamos falar sobre uma disputa entre os capitalistas e socialistas. Lembrando também que muitas vezes a gente fala assim, Guerra Fria é um conflito ideológico, né, entre o socialismo e o capitalismo. Só que a ideologia só fica entre Estados Unidos e União Soviética, né? Várias partes do mundo, ou seja, vários países do mundo vão acontecer esse conflito diretamente, como é o caso aí da China. Então, é o assunto aí da China, então abra aí na página 286. Bem, pessoal, no assunto geralmente eu estendo um pouco mais, né, a história para fazer uma explicação melhor, mas a ideia aqui é fazer um resumo. Então, diferente do modo de vocês que já começam falando de República lá em 1911, essa imagem aqui, né, ela representa a divisão da China, ou melhor, a divisão da Ásia, entre os países imperialistas. Então, isso ocorre no século XVIII, né? Então a gente volta um pouquinho aí no tempo. Século XVIII, a China estava sob o domínio imperialista, principalmente da Inglaterra, né, que dominava essa região. A China era dominada pela monarquia, né, mas era uma monarquia submissa aos governos imperialistas. Então, a população asiática, a população chinesa, ela estava vivendo como escravo sob o domínio imperialista. Em decorrência da escravidão no qual vivia a população chinesa, né, os chineses vão se reunir, vão montar um partido que tem essa bandeira, esse símbolo, né, o Kuomintang. Kuomintang ele foi liderado por esse cara aí, o Sun Yat-sen. Né, Yat-sen ele vai liderar esse movimento. Eles vão derrubar a monarquia, né, vão implantar um regime republicano que tem essa bandeira aí. E, acima de tudo, vão buscar eliminar, né, os princípios imperialistas na China. Apesar de todas essas ideias de mudança, né, o partido Kuomintang era um partido capitalista, né, de exploração da classe trabalhadora, e em decorrência disso vai surgir um outro partido, que é o Partido Comunista da China. Esse Partido Comunista Chinês vai ter como seu principal líder Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, né, e o Partido Comunista passa a ser uma ameaça ao governo de Sun Yat-sen, que era capitalista, né, e o Mao Tse-tung vai liderar um movimento conhecido como Longa Marcha, no qual buscava apoio da população camponesa chinesa para a luta, né, da implantação do regime socialista na China. Além do apoio interno, né, Mao Tse-tung buscou apoio externo, como você pode ver nessa imagem aí, né, Mao Tse-tung ao lado de Joseph Stalin, né, que era chanceler russo e líder, né, da República Socialista Soviética, ou seja, a União Soviética, com ideias aí socialistas. Então vai buscar apoio fora, como foi dito, né, período de Guerra Fria, né, Mao Tse-tung vai buscar o apoio do socialista, nesse caso, a União Soviética. Aí na década de 20, os japoneses invadem o Japão, né, para dominar o território, e aí os dois partidos eles vão se unir. Tanto o Partido Comunista como o Partido Nacionalista vão lutar lado a lado contra essas forças japonesas. Né? No final da Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses foram derrotados pelos norte-americanos após o lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, os japoneses se retiraram da China e o conflito entre nacionalistas e comunistas voltaram a se intensificar. Após diversas batalhas entre nacionalistas e comunistas, né, os comunistas saíram vencedores, eles conquistaram aí a cidade de Pequim e aí finalmente conseguiram montar o regime socialista na China sob a governança aí de Mao Tse-tung. Vendo que a sociedade chinesa ainda tinha princípios capitalistas, né, Mao Tse-tung resolveu então tomar uma posição. Em 1966, ele vai fazer uma revolução cultural para eliminar as ideias capitalistas e consolidar, né, as ideias comunistas. Mas para isso ele teve que impor à sociedade, né, aquelas ideias dos trabalhadores, ideia de igualdade, ideia de
coletivismo, né? O fim do individualismo, né? Ele vai passar a investir na educação, uma educação socialista, né? Vai buscar investir nas artes, na tecnologia, tudo tentando pôr na cabeça das pessoas que deveriam ser comunistas. Aqueles que não aceitavam as ideias impostas pelo governo, eles foram presos, foram humilhados, foram torturados, foram mortos, né? Diz que matou-se muito mais gente na implantação do socialismo do que nas ditaduras na América Latina. O problema é que esse governo de Mao Tse-tung, principalmente no início, né, suas políticas econômicas, matou a população de fome, né? A população estava morrendo de fome, enquanto ele fazia propagandas enaltecendo o governo dele, né, para a maioria da população, para aqueles que tinham acesso à informação, as pessoas no campo estavam morrendo de fome, ninguém poderia falar nada, porque se alguém fosse falar, ele era exterminado. Então foi nesse período aí que as pessoas passaram a comer morcegos, comer ratos, né? A gente hoje às vezes vê com maus olhos, mas naquela época a população estava passando fome e o único alimento que tinha era esses animais silvestres, animais que não é do nosso cardápio, vamos colocar assim, né? Eles foram obrigados a comer para poder sobreviver. Então vocês viram que esse assunto é um tema que corre dentro da Guerra Fria, né? A União Soviética apoiou o regime socialista e aí ela ajudou a implantação do socialismo na China, né? E aí a gente vai ver as consequências desse regime socialista na China. Inclusive a China ainda é um país comunista, não, um país socialista, desculpa, só que é um socialismo baseado no mercado, né? Não baseado nos planos quinquenais como a gente viu na aula passada. É um socialismo diferente, né? Por isso que hoje fala em grande potência mundial. Mas enfim, o assunto de hoje é esse. Vou passar aqui uma atividade de fixação para vocês. Vocês me respondam qualquer dúvida, manda aí para mim, que aí eu vou ajudando a responder, ok? Então tenham todos um bom dia. Ah, já esquecendo. Vocês devem fazer as perguntas, ou seja, copiar as perguntas e fazer as respostas. Vocês podem fazer no caderno de vocês, né? Ou se estiver usando o computador, você pode fazer pelo Word, não tem problema não. Depois vocês enviem para mim. Se puder enviar PDF, seria ótimo. Então, ok. Então, até a próxima, né? Até amanhã. Amanhã nós falaremos sobre a Revolução Cubana. Fui.